Grava. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o João. Fala, turma, eu sou o Marcelo e hoje a gente está indo para o nosso segundo episódio de Histórias de Copa e é meio que duas histórias que a gente vai comparar e comparar aí os elencos, a campanha desses dois timaços da seleção brasileira. Um que a gente ouve falar que é a melhor seleção brasileira que já desfilou em campo, e outra que é a queridinha da nossa geração, que com certeza é a seleção mais talentosa que a gente viu, mas que não teve um desempenho tão bom assim na Copa, né, João? Ouso dizer que são as duas seleções brasileiras que mais chegaram com status de favoritas em Copa do Mundo. Acho que a seleção de 82 e a seleção de 2006 eram muito favoritas nas Copas, pelos nomes que Sim. tinham, né? Tinham os melhores jogadores do mundo jogando junto. Então, acho que só uma pequena correção, se não me engano, é o nosso terceiro episódio. A gente já falou sobre Uruguai e Gana, já contamos a história de Zinedine Zidane, Cannavaro e sua turma em 2006. E agora vamos falar dessas seleções brasileiras maravilhosas. Acho que aqui no nosso primeiro quadro aí a gente tem os jogadores convocados e a gente bate o olho assim, é time brasileiro, 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 que naquela época era muito comum, o futebol brasileiro era muito forte, muito disputado, e a gente só tem dois jogadores que jogavam fora do país. Então é uma coisa bem diferente, né, Marcelo? Totalmente. Acho que, bom, o mundo do futebol era outro, né? Acho que era um mundo um pouco menos globalizado, e isso favorecia com que os grandes talentos seguissem no Brasil, né? E acho que, pô, com certeza, alguém menos informado aí da nossa geração, principalmente uma geração um pouco mais nova, olharia para essa seleção e falava: com certeza esse Dirceu é o titular. Mas Sérgio Chulapa, Éder e Roberto Dinamite são muito mais relevantes para o Brasil do que o Dirceu acabou sendo. Acho que o Falcão foge disso que a gente está falando, né? Que o Falcão, talentosíssimo, grandíssima referência. Acho que é o único. É um dos únicos que joga fora, mas um único que é de fora e com extrema relevância no futebol brasileiro. Falcão é o rei de Roma, né? Não é que ele joga fora, ele é o rei de Roma. Aí é foda. Aí não tem o que falar pro bichão, né? Ah, não tenho o que falar, irmão, aí não tenho o que dizer. Bom, então vamos. Vamos A gente passar aí, pode. né? É, os goleiros, a gente tem Valdir Pérez, do São Paulo, Paulo Sérgio, do Botafogo e goleiro Carlos, da Ponte Preta. Bom, Valdir Pérez, finalista do Campeonato Brasileiro de 1981, né? Era o titular da equipe. E era o titular da equipe também. Acho que é o grande destaque aí dos três primeiros. Aí os defensores, lateral direita a gente tem Leandro e Edevaldo, lateral esquerda Júnior e Pedrinho. Fica muito claro, né? Flamengo, inclusive campeão brasileiro de 82, as laterais Leandro e Júnior era muito forte. Então, eram os dois titulares da seleção. Na zaga era Oscar, Luizinho, Juninho e Edinho. Os titulares também, Oscar e Luizinho. Eram os grandes nomes aí da zaga. Era um quarteto muito forte na época. Muito, muito bom. E Exato, destaque para o Júnior, né? Que acho que era o mais talentoso de todos aí. Vamos dizer, o que fugiu um pouco da caixa da posição, né? Da posição dele. totalmente, ele talvez seja o lateral esquerdo mais dos que estão em primeira prateleira na história do futebol, seja o mais diferente em característica de jogo. Concordo, concordo. Não Acho era, que, não era canhoto, não era um jogador de extrema velocidade, é um jogador totalmente diferente do comum para a exato. posição. Acho que de categoria depois dele, a gente pode pôr o Marcelo aí na sequência, que era menos diferente porque ele era canhoto jogando na esquerda, né? Mas acho que é Sim, um cara que talvez na época ele fosse capaz de fazer um meio-campo igual o Júnior posteriormente fez na carreira dele, né? perfeito. Bom, indo para o meio-campo, a gente tem bom, acho que quase todos os nomes são conhecidos aí, né? Acho que talvez o que a gente menos ouve falar talvez seja o Batista. E o Renato, para a gente, é bastante conhecido, é da nossa região aqui, ele é de Morungaba, tem uma escolinha aqui na nossa cidade. Acho que talvez outras pessoas não lembrem dele, mas para ele é bem vivo na nossa memória. E foi um grandíssimo jogador, né?
é um dos que nasceu na geração errada aí, senão com certeza teria sido titular. Eu sou Renatete, né? Cresci com o Renato como meu. Eu treinei sempre na escolinha do Renato aqui em Itatiba, então era um dos meus instrutores no futebol, então eu sou Renatete, conheço a história inteira dele. Exato. E era reserva do tal de Zico, né? Então não tem. Aí Complicado a para ele concorrência jogar. não era muito amigável para ele. Complicado para ele jogar. O meio-campo titular aí era Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. É brincadeira, né? É brincadeira. Tipo assim, tirando Alisson, Pituca, Giamota e Carlos Sanches, eu nunca ouvi falar de um meio-campo melhor do que esse, né? É brincadeira, velho. Que Gente, isso? conviver com o Poça é escutar esse tipo de bobagem a cada 10 minutos. Fiquem tranquilos, vocês se acostumam. Não, mas é sacanagem. E ataque, Serginho Chulapa, Éder, Roberto Dinamite e Dirceu. Jogava Chulapa e Éder. Éder Aleixo, que era sacanagem, porque esses dois jogavam. Roberto Dinamite, um dos, se não o maior jogador da história do Vasco, o maior artilheiro de tudo que ele jogou. O maior artilheiro do Campeonato Carioca, o maior artilheiro do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, tudo, Exato. tudo. E era reserva desse time, pra você ter uma ideia do nível dos jogadores. Cara, Então, esse caso do Dinamite eu acho que é um típico caso de preferência do treinador por característica, talvez, né? Porque por bola, por número, ele é um cara que seria perfeitamente titular e com certeza ele era bastante participativo na seleção, mesmo como reserva, né? sim, é que o Chulapa era foda também. O Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo. É um São Paulo finalista do Brasileiro de 81. Então, assim, é pesado. Só um comentário: a gente vê dois convocados aí para a seleção da Ponte Preta. A Ponte foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 81. Era uma Ponte Preta forte, Ponte Preta que hoje Exato. caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas é uma Ponte Preta que já disputou títulos brasileiros. Era uma Ponte Preta forte. Então, finalizando a nossa seleção de 82, aí a gente chega à conclusão de que como É um perdeu. timaço. Como perdeu. Puta que pariu, que time. Vamos ver um pouquinho da campanha, né, João? Caiu num. O formato da competição era um pouco diferente, né? Depois da primeira fase de grupos, você ia para um triangular. Isso no Brasil era meio que assim, né? A gente deu uma pesquisada aqui, o Campeonato de 81 também. Você tinha uma fase de grupos com grupos maiores, depois você tinha grupos Grupo menores e só menores. depois você ia para o mata-mata. E o Brasil classificou em primeiro com um belíssimo futebol na primeira fase, né? Acho que passou por Perfeito. cima aí de quem jogou contra. Classificou com propriedade. E, pô, União Soviética e Escócia eram seleções que davam trabalho na época, não eram seleções bobas, não. Mas o Exato. Brasil, que era muito favorito, jogando solto, jogando simples, jogando bola, classifica e vai para a segunda fase num grupo da morte, num grupo fortíssimo, com Itália e Exato. Argentina. Era uma Argentina que 4 anos depois E seria quatro campeã. anos antes. E 4 anos antes. E 4 anos antes, então é como se fosse um Brasil de 98 aí, né? Como se fosse um Brasil de 98. Deu azar de pegar uma Super Itália e um Super Brasil. E, E bom, perdeu para a Itália de 2-1. essa Itália no começo da competição, muito parecido com a Itália de 2006, era uma Itália considerada zebra, não era uma Itália tão favorita, era uma Itália com polêmicas no país, era uma A Itália. Itália gosta disso, viu? A Itália gosta disso, até que quando ela é campeã de novo em 2006, todo mundo fala, é o contexto perfeito para a Itália, porque já em 82 aconteceu isso. Então acontece de novo. E aí na segunda fase, como você estava falando, a Itália ganha da Argentina no primeiro jogo 2-1, o Brasil ganha da Argentina por 3-1 e se dá o luxo de empatar com a Itália na última rodada para se classificar, porque só se classificava o primeiro de grupo. Eram 4 grupos de 3, onde se classificavam só o primeiro para fazer as semifinais. Exato. E aí deu ruim, né? Cara, deu ruim. Foi um jogo, acho que. Jogo de trocação, vamos assim dizer, né? O Brasil jogando o que jogava e a Itália acabou tendo mais momentos de felicidade no jogo. Parece meio clichê falar isso, mas o jogo foi bem isso, né? O Brasil correu E. atrás, né? A Itália faz 1-0, o É, Brasil empata. A Itália faz 2-1, o Brasil exato. empata. A Itália faz 3-2. 3 gols de Paulo Rossi, que foi melhor jogador dessa Copa do Mundo, inclusive.
Exato, talvez um dia um pouco mais infeliz do Paulo Rossi, o Brasil teria feito os 2 gols do mesmo jeito, né? Então, tipo assim, quero dizer que ele não fez os 2 gols porque estava correndo atrás. Provavelmente esses 2 gols, pelo que vinha jogando, sairiam. Sim. Mas a Itália estava num dia iluminado, meteu-lhe 3 e se classificou. Inclusive, só queria fazer um comentário que esse modelo eu acho muitíssimo interessante. Me agrada muito esse modelo. Acho difícil a gente voltar a isso, né? Mas essa questão de fazer triangular, assim, eu acho bem bacana. E como eu não posso deixar passar essa numa boa, me desagrada muito, muito, me desagrada horrores, horrores me desagrada. Inclusive Oh, tem uma Copa do Mundo que a Argentina, para se classificar e tirar o Brasil, não consigo me recordar, mas acho que é a Copa de 90, ela precisa enfiar 6 no Peru na última rodada, e o Peru abre as pernas e ela mete 6 no Peru. essas coisas é Então, difícil mesmo. acho que o mata-mata é mais trocação, você contra o Não, outro. Não eu não gosto. voltaria a Copa do Mundo a ser o que é. Não voltaria a esse formato. Mas acho que a gente poderia ter alguma outra competição assim, entendeu? Sei lá. Joguei aí. Vamos ver. Perfeito. Eu não gosto, mas eu não sou ninguém, né? Então foda-se. Quem tem que gostar é o Vamos, Infantino. vamos falar para nossa queridinha? Pra gente é muito mais fácil falar dessa seleção, né? Muito viva, cara. Eu me lembro exatamente nesse cômodo que eu estou gravando, eu assisti essa esse jogo contra a França, da eliminação, sofrido, antes de dançar na festa junina do Literatos, lá no Reino Selvagem. Foi complicado mesmo, muito fresco na minha memória essa Copa do Mundo. Cara, a gente viu e sofreu, né? Acho que, pô, eu tinha lá meus 8 para 9 anos. É a Copa que eu tinha pego gosto por futebol. Acho que o pessoal que tem a idade regular com a nossa é mais ou menos isso. E, cara, todos os nomes que estão nessa lista aí são os primeiros nomes que a gente lembra de futebol. Então, pô, eu sou São Paulino. Rogério Ceni vivíssimo na minha memória. Mineiro, pô, a convocação dele já foi grandíssima coisa para mim. E, putz, foi uma tristeza mesmo, foi bem triste a eliminação, ainda mais do jeito que foi. E ainda mais a gente repassou um pouco desse jogo no vídeo anterior, de como foi a eliminação contra a França, né? O Zidane desfilando, todo o drama do gol do Roberto Carlos mexendo no meião, enfim, foi bem triste. Falando de nomes, essa seleção, então, os goleiros convocados eram Dida, Rogério Ceni e Júlio César. Então, ó, só para esclarecer, Dida, Contextualizar. contextualizar, perfeito. Dida, top 5 melhores goleiros do mundo na época. Cafu, Cicinho, Roberto Carlos, Gilberto nas laterais. Cafu e Roberto Carlos, no mínimo, chutando baixo, top 3. Cafu lateral direito, Roberto Carlos lateral esquerdo da época. Zaga, Chutando baixo mesmo, que eu chutando acho baixo, que chutando pelo menos o baixo. Cafu era top 1. Lúcio, Juan, Luizão e Cris. Lúcio e Juan, chutando baixo, top 10, cada um. Zagueiros na época. Chutando baixo, no mundo. Bem baixo. Emerson, Gilberto Silva, Zé Roberto e Mineiro. Esse quarteto, tirando o Mineiro, os três, chutando baixo, top 10 volantes na época. O Gilberto Silva, conhecido como The Invisible Wall, a parede invisível pelos torcedores do Arsenal, é ídolo no Arsenal, jogava muita bola e foi reserva Exato. pro Emerson. Então, assim, é sacanagem que esses caras jogam de bola. Kaká, Juninho Pernambucano, Ronaldinho e Ricardinho entram no mesmo ponto. Tirando o Ricardinho, os outros três, é hegemonia. O Juninho Pernambucano é Deus no Lyon. O Lyon nunca ganhou nada sem o Juninho Pernambucano no time. É Exato. sacanagem. E Kaká e Ronaldinho, os 2 melhores meias do mundo. Não tinha o que falar. É. Ataque, pode falar. Não, pode concluir, depois eu pontuo. Ataque, Adriano, Robinho, Ronaldo e Fred. Adriano e Ronaldo consagrados. Robinho surgindo como a nova promessa do Real Madrid. Nova promessa não, ele jogou muito, inclusive, porque o Ronaldo muitas vezes ficou fora, porque estava tratando mais uma lesão, então o Robinho jogou muito nesse ciclo de Copa do Mundo. E deitando, era um dos melhores jogadores do mundo também. Então, acho que não tinha uma posição que você falava assim, esse cara não é top 10 melhor do mundo na posição dele. Não. Então, vontade de chorar, É, desculpa. eu acho pô,
Só alguns, Poça foi perfeito, só alguns comentários. Ronaldinho, melhor do mundo na eleição anterior à Copa do Mundo. Kaká seria melhor do mundo no ano seguinte. Acho que o único ponto, Ronaldo já não era o mesmo Ronaldo, mas isso ele já não era, mesmo na Copa de 2002, ele já não era o mesmo Ronaldo por conta da lesão e tal. Ele chegava aí, talvez, nos últimos lampejos de um super Ronaldo. Acho que eu gostaria de comentar também sobre o Cicinho, que era um lateral jovem, campeão mundial pelo São Paulo, chegando no Real Madrid. Ele era meio que o oposto do Cafu, né? O Cafu era aquele cara, aquele lateral regular, aquele lateral protocolar. Talvez o Cicinho fosse um pouco diferente disso, mas era um baita lateral. Acho que enquanto durou, enquanto ele teve cabeça no lugar e jogou bola, ele foi muito bom. Então, tipo assim, e o Juninho, o Poça comentou que o Lyon nunca ganhou nada sem ele. Com ele foram 7 títulos franceses. Em 7 disputados. Ou seja, absurdo. E o Fred não jogava pouca bola não nesse time. O Fred não é o Fred que a gente está acostumado. O Benzema era a reserva dele. O Benzema Exato. surgiu, reserva do Fred, o Fred machucou, aí que o Benzema entrou no time e nunca mais saiu. Tudo bem, mas o Benzema era a reserva do Fred. E o Fred ele não tinha uma característica igual aquele a gente vê hoje, né? Tipo, aquele cara mais paradão e tal. Ele era um atacante nas devidas proporções, a lá Ronaldo e a lá Adriano. Era um atacante móvel, forte fisicamente, finalizava bem. Então, assim, de fato, era uma seleção totalmente estrelada. Acho que vale só para não deixar sem falar nada do Ricardinho do Mineiro. Mineiro recém-campeão mundial pelo São Paulo. Acho que é num super São Paulo também, então ele conquistou o espaço dele nisso. E o Ricardinho num Corinthians recém-campeão brasileiro também em 2005, né? Então acho que talvez tivessem outras opções aí no lugar desses dois, mas fazia sentido, né? O Ricardinho, campeão brasileiro com o Santos em 2004, antes disso. O Ricardinho é um dos jogadores mais técnicos que eu já vi jogar. E muito bom jogador. Já era um cara experiente nessa Copa, acho que agregava também. Essa seleção é uma seleção zaça. Acho que talvez tenha pesado ser tão seleção zaça. Eu lembro que os treinos eram ao vivo no Sport TV, então assim, tinha um clima de festa muito grande. Óbvio que ninguém vai falar isso, mas muito se pensava, né, dentro da seleção que já ganhou. A gente decide a qualquer momento. A gente tem o Ronaldinho Gaúcho, a gente tem o Adriano, a gente tem o Ronaldo, a gente tem o Kaká, quarteto mágico. Cara, assim, ó, o meu ponto de vista é que você via numa seleção que em 4 Copas essa seria a quarta Copa, né? Sendo a quarta, nas últimas 3 Copas, você tinha jogado 3 finais, ganhou 2, e esse era o time mais talentoso dos 3, né? Dos 4, no caso. Então a expectativa era muito grande, o Brasil tinha o muro da bola aos seus pés, e com certeza esse foi o grande empecilho. E acho que eu já ouvi o pessoal falando também uma questão de escalação, né? Que às vezes eles tentavam colocar o melhor time tecnicamente possível, mas também talvez não fosse um time viável, né? Sim. Hoje no futebol com certeza não seria, porque a gente tem 4 jogadores ali que não marcam, que não recompõem. Exato. Que é o quarteto mágico. Mas acho que se esperava mais, né? Se esperava mais principalmente do Ronaldinho Gaúcho, era o melhor do mundo na época e tirando a Copa de 2002, o Ronaldinho Gaúcho nunca foi com a camisa da seleção que ele foi pelo clube, né? Exato. E mesmo por clube depois, o Ronaldinho teve momentos brilhantes, mas também é que o auge dele também foi muito, muito absurdo, né? Mas depois disso ele já deixou de ser um extraterrestre, vamos assim dizer, né? Virou um craque, mas não um super craque. Bom, vamos dar uma passadinha na campanha. Fase de grupos. Então, não era... A Croácia não é o que a Croácia é hoje. O Japão... fica fora. Oi? Inclusive fica fora para a Austrália. Fica fora para a Austrália. O Japão também não apresentou grandes riscos e o Brasil desfilou aí, né? Acho que... Mas na verdade é mais ou menos isso, porque assim, é uma Croácia que não é o que é hoje, e o Brasil ganha de 1-0 sofrida, tem um Kaká foi na estreia, no primeiro tempo, a estreia.
Depois a gente pega uma Austrália, a gente faz 1-0, a gente vai fazer o 2-0 no último minuto do jogo só. A gente sofre contra a Austrália também. Quer dizer, não sofre de sofrer pressão e tudo mais, mas sofre de não conseguir jogar aquele futebol que a gente se espera. E aí, no terceiro jogo, poupando grande parte do time, o time deita e rola. E aí, todo mundo fala, agora o Brasil veio para jogar. E mete 4 no Japão, e aí a gente vai para as oitavas de final, que tá A na impressão que próxima eu tenho página. é justamente essa. O Brasil ele se escorava no talento que tinha e ficava nessa, tipo assim, as coisas simplesmente iam acontecendo e tal, e a hora que precisou acontecer, não aconteceu, né? Mas vamos chegar lá. Então, aí nas oitavas a gente pega uma Gana e mete 3-0. Então a gente vem de um 4-1 no Japão e 3-0 numa uma Gana forte, que se mostrou forte. Então a gente fala, Exato. pô, agora vai, Estreante em deslanchou. Copa, né? Falamos isso em outro Estreante vídeo. em Copa, estreante em Copa. Deslanchou, agora deslanchou. Então, a expectativa criada para o jogo contra a França era o Brasil muito favorito, até que a gente já contou um pouco a história da França no vídeo anterior, a história da França nessa Copa, era uma França que chega meio capengando, né? Que ela passa sofrido, pega uma Espanha, se anima, mas ainda assim não era aquela França que seria favorita contra o Brasil, muito pelo contrário. Exato. Bom, tudo que o Brasil viveu nessa Copa, tanto em bastidores quanto em campo, parece que enfraqueceu o Brasil para esse jogo contra a França, e tudo que a França passou, tanto extra-campo quanto em campo, fortaleceu a França para esse jogo contra o Brasil. E, cara, assim, repito, eu assisti o jogo de novo na pandemia. Acho que foi uma das melhores atuações individuais que eu já assisti, foi a do Zidane nesse jogo. O gol acaba que é um gol numa situação esquisita, né? Puta, uma bola na área besta, que o Roberto Carlos ficou arrumando no meião, o Henry chega sozinho, o que acho que reforça o quão na zona de conforto esse time tava, né? Não era um time ligado, não era um time elétrico, e pagou por isso. Acho que a grande crítica que se faz, né, além dessa sensação de a gente decidir a hora que quer, é o treinador, né? E o Parreira, além de escalar, talvez, por nome, ele mexia mal, demorava a mexer. Esse jogo a gente estava perdendo, ele ficou trocando lateral. Tudo bem, sim, é um lateral muito Exato. mais ofensivo e agudo que o Cafu, mas a gente tá perdendo de 1-0. Ele tinha o Robinho no banco, ele tinha Fred, ele não coloca, ele espera para colocar o Robinho faltando 5 minutos para acabar. Então, acho que pecou. Acho que vamos pegar o técnico de 82, Tele Santana, e meter nessa seleção aí, vamos ver o que que rola. O Brasil Provavelmente a história desembolava. seria outra. Com todo respeito ao Parreira, né? Que tinha sido campeão em 94, Não, mas todo respeito. futebol muda muito rápido, né? Essa é a verdade. Exato, pô, 94 para 2006 são 12 anos, velho, são três ciclos de Copa, né? Então é bastante coisa, mas eu acho que também ele foi campeão em 94 com uma seleção reativa. Era outro Exato. perfil de jogo. Aqui ele tinha Era outro nome para perfil. ser totalmente ofensivo, propor jogo, né? Quase a mesma coisa Então, que você pegar o Carille de 2017 e dar o Flamengo de 2019 na mão dele, né? pois Então, é outro uma estilo. comparação mais recente aí para a turma conseguir ilustrar. Pois é, é característica do treinador, pô. Tipo assim, é mérito do treinador se adaptar ao que ele tem em mãos e tudo mais, mas talvez ele não Ele não teve consiga. sucesso. Pois Essa é a é, verdade. não teve mérito. Você é isso, é isso. Acho que é isso. Vamos. O que seria o ideal dessa mescla, já que a gente falou que o técnico ideal seria o Tele Santana, o goleiro ideal para você, Dida ou Valdir Pérez? Cara, eu vou de Dida. O Dida, o goleiro mais frio que eu já vi. E posso estar com sentimentalismo aí envolvido, me influenciando, mas eu acho que num contexto provavelmente ele foi mais goleiro. E eu acho que a posição goleiro evoluiu muito também, né? Em 20 anos aí, então eu vou de Dida. Perfeito, eu vou de Dida também. Dida já me fez torcer por Corinthians quando eu tinha 4 anos. Acho que o Dida foi o meu primeiro ídolo no futebol. Foi o Dida. Depois veio o Robinho, mas primeiro foi o Dida. O cara me fez torcer pro Corinthians, diz muito, né? Cara, putz, outro dia eu conto uma história em relação a torcer pro Corinthians. Bom, lateral esquerdo, direito. Lateral direito, a Cara, gente.
a gente tá entre Cafu e Leandro. Acho difícil ficar com o Leandro. O Cafu é um dos maiores laterais direitos da história do futebol. Sim, finalista de 3 Copas, disputou nessa como já ainda era unânime, né? O único jogador Então, a jogar 3 finais de Copa. exato, exato. Ele acho que em 94 ele não era titular, mas ele entrou no final do jogo, né? Ele jogou de titular porque o Jorginho se machuca, ou é suspenso, não sei, mas ele joga. Puta, pesado pra caramba. Ele é Cafu, não tem o que fazer. Bom, na zaga. Nossa, a zaga acho que é o mais difícil pra mim de opinar, velho. Começa você. Então, pelo que eu ouço dizer, o Oscar foi um zagueiro histórico, então não tem como deixá-lo de Sim. fora. E pelo que eu vi de Lúcio e Juan, Juan foi um dos zagueiros mais técnicos que eu vi, eu tenho que ficar com ele. Então eu escalaria É, Oscar e Juan. acho que entre Juan e Luizinho, acho que seria Juan também. Eu concordo que entre Lúcio e Juan é Juan. E acho que de maneira geral eu concordo também que Lúcio e Oscar seria Oscar. Também não acho que é tanta diferença, mas o Lúcio, eu também cheguei a ver pouco. Acho que os dois tá mais pelo nome. Acho que eu fico com o Oscar, que me parece ter sido um cara maior Pro futebol. na posição zagueiro. Concordo. Bom, lateral esquerda, paro duríssimo, mas eu acho difícil fugir do Júnior. Cara, a verdade é que o Roberto Carlos é um dos maiores laterais esquerdos da história e o Júnior também. Não é só de seleção brasileira que a gente tá falando, é da história do futebol. Exato. Cara, eu vou concordar com o Júnior por Com dor no aquilo que a gente já coração. falou. Pela diferença de estilo de jogo, o Roberto Carlos foi mais um lateral esquerdo. Talvez fez melhor do que qualquer um a função, mas ele Sim, fez igual os outros faziam. O Júnior mudou a posição, fez de um jeito diferente. Então eu vou ficar com o Júnior também. beleza. Na volância, puta, aí vai complicar para 2006, eu acho, essa parte de volante aí. Vamos escalar 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Ok, 4-4-2 basicão. Cara, os 2 volantes, infelizmente, 82. Acho difícil. Não vai ter como. Falcão não dá para tirar. Pô, vamos um volante só e escalar 3 meias? Ruim? O volante é o Falcão. Falcão. Deixa o Falcão Ok, marcar sozinho. ok. Vamos para os meias então. Bom, acho que Zico, unânime. Cara, pra mim o Kaká dançou nessa. Zico, Sócrates e Ronaldinho Gaúcho. Também. E não é absurdo também a gente falar que o Sócrates seria o volante Pois desse é, quarteto aí. O Sócrates faz aquele MC. Pô, com aquela passada comprida dele, ele faz esse box-to-box aí pra gente. Exato. Concordo, não tem o que falar. E no ataque, puta, aí Ronaldo acho que é unânime, né? Ronaldo. Ronaldo unânime. E Eu vou de Ronaldo e Sérgio Chulapa. na Chulapa é foda, né? Meteu gol pra caramba, velho. Você quer ir de Éder? Quero ir de Adriano, velho. Quero ir de Hum, Adriano. Acho que. eu posso já Pode- fazer o advogado do Sérgio? faça. Minha opinião, Adriano melhor. No entanto, as tribulações da carreira dele fazem com que Serginho seja maior. Portanto, por isso que eu votei Serginho. Mas, se você quiser ir de Adriano, talvez seja minha vez de ceder. Cara, acho que pô, o Serginho com a camisa da seleção, não sei, sabe? Ele é o maior artilheiro da história de São Paulo, tudo bem, mas acho que o Adriano já fez coisas pela seleção brasileira que ficaram mais marcadas na história, sabe? O Adriano O ganhou uma golaço contra a Argentina, competição. por exemplo. Por exemplo, ele é destaque em 2 competições, né? Nesse ciclo, ele é destaque na Copa América 2004 e destaque na Copa das Confederações 2005. 5, sim. Acho que é um Adriano que é o imperador, né, cara? Ele vai para outro país e a galera chama ele de É, imperador. Ele, o melhor nível do Adriano, é top atacante da história. É que esse melhor nível não durou muito. mas É, durou, não durou muito, mas tipo assim, por exemplo, o do Ronaldinho também não durou muito, mas daí eles vêm pro Brasil. Pô, ele
é campeão Vai brasileiro bem com o no Brasil. Flamengo. Ele é campeão brasileiro com o Flamengo sendo destaque do time. Ele joga, vai no São Paulo e joga muito. Ele vai no Corinthians e não joga nada, mas ele faz o gol mais importante daquele título brasileiro do Corinthians. Então, Você me convenceu. Eu eu vou, aceito de eu vou Adriano. ficar com o Imperador, velho. Vamos de Imperador, então. Então vamos lá, só para repassar. Dida no gol, Cafu na lateral direita, Oscar, Juan, Maestro Júnior na esquerda, Falcão, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho e Zico, Ronaldo e Adriano com Tele Santana no banco de reservas. Perfeito. E o Ronaldinho Gaúcho que pega 80, porque a 10 é do Zico. Ah, 10 é do Zico, falou tudo. Turma, fechou? Beijo a todos. Se Curte divirtam. o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho E, e vamos para a próxima. E deixa aí nos comentários o que você quiser. A vida é sua, para o que Qual, você quiser. qual a escalação ideal de vocês? Pegando essas duas convocações aí da seleção, qual seriam os 11 de vocês? Perfeito, perfeito. Demorou? Perfeito. Quero ver uma que ganhava da nossa no X1. Tamo junto, rapaziada. Abraço.